Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos sabem que Marx é um pensador da totalidade, da unidade. Seria bom até os jovens economistas pensarem e lerem Marx a partir dessa unidade, tentando assim montar um quebra-cabeça. Todos também sabem que Marx criticou a economia vulgar, aquela economia que compreendia a separação de terra, trabalho, capital. Seria mais ou menos assim: se a produção não é apenas o ato de produzir, e se a distribuição não é apenas um simples consumo, como tratar da problemática? Uma chave interessante aqui é entender que a aparência nunca é igual à essência. Aquela famosa comparação da casca e do caroço. E a resposta provisória é: do ponto de vista das relações de classe. Ok, mas mesmo assim parece que há mais. É exatamente nesse ponto que David Harvey entra com o bisturi e afirma, baseado em Marx, que o capital é um processo. Como assim? É um dinheiro que não é dinheiro, que passa na mão de um, que produz, que consome. Sim, podemos entender o capital como um processo, mas precisamos juntar, como eu disse, as peças do quebra-cabeça. Mesmo assim, processo ou relação metabólica pode parecer ideológico, do tipo aceite, acredite. Então, precisamos realmente colocar os pingos nos is. Argumentos controversos à totalidade de Marx são de dois tipos. Primeiro, há um reducionismo, é a turma da redução. O trabalho heterogêneo que tem na sociedade é reduzido a um trabalho simples. Aí eles fazem a crítica a Marx nesse sentido. Dois, Marx transforma ou transformaria valores em preços de produção. E, portanto, há uma transformação, um transformismo. Tudo caminha na direção de um descrédito da teoria marxiana. Então, os economistas gostam e gostavam na época de separar as questões e analisá-las ponto a ponto. Marx vai fazer isso, vai basear o seu estudo na economia política, mas vai fazer um pouco mais, vai juntar esse quebra-cabeça e caminhar na direção de uma totalidade. Ao falar de produção e distribuição, Harvey retoma os conceitos valor de uso, valor de troca, valor, para tentar solidificá-los. Na página 55, aspas, um equilíbrio entre a produção e o consumo em uma sociedade capitalista só pode ser alcançado mediante as suas relações de distribuição antagonistas, ou seja, mediante a perpétua acumulação. Entretanto, a acumulação perpétua depende da existência de força de trabalho capaz de produzir mais valor. Vamos recuperar agora duas fórmulas básicas. A primeira, MDM. A segunda, DMD'. Então vamos lá. A primeira, referente à força de trabalho. Por que o M vem logo em primeiro? Porque é a única mercadoria que os trabalhadores vendem para o capitalista. A segunda fórmula, D, começa com D, DMD', é o investimento inicial do dinheiro por parte do capitalista. Eu vou mostrar isso na figura. Estrutura do processo de circulação. São três janelas. A primeira, capital monetário, na cor preta, que é o comprador. É o dinheiro que o capitalista dispõe para iniciar o seu processo, que vai se transformar em mercadoria. A segunda janela é o capital produtivo, organizador, que é baseado no processo de trabalho. Essa janela está representada na cor vermelha.
O processo, portanto, faz a mercadoria ser transformada e aí o dinheiro também é transformado, havendo um aumento. Na terceira janela, o capital é a mercadoria, já é uma perspectiva de venda, está representado aí pela cor azul. E aí também tem um processo de consumo, a transformação de trabalho no modo de produção em produção em novas mercadorias, porque as mercadorias também podem ser vendidas e trocadas. Sobre a taxa salarial, antes que eu me esqueça, é necessário olhar a luta de classes. Então, se o capitalista abaixa o seu lucro, ele está num problema. Se os trabalhadores conseguem conquistas, por exemplo, com uma greve, empurram essa luta para as dificuldades que vão acontecer do lado do capitalista e vice-versa. Então, a luta de classes, esse avanço e esse recuo, possibilita, portanto, alterações na taxa salarial. A taxa salarial, ela é mais ou menos equilibrada. Quando eu falo mais ou menos, é porque há oscilações, né, devido exatamente a essa luta, né, do ponto de vista histórico. Tá? Pegar períodos para serem analisados. Em outras palavras, elevação de salários e diminuição de lucros. Reduzir a margem do lucro retarda a acumulação. E aí o Harvey vai analisar isso daí. Conduz à estagnação, que é resolvida por recessão. Isso aqui é importante a gente mencionar, né? Como que funcionam essas engrenagens, tá? Também do ponto de vista histórico, nós vamos poder ver isso, né? Elevação, diminuição de salários, recessão, etc. Chegamos então ao ponto que o mercado tenta regular. Regular o quê? Regular as trocas, regular essa disputa, essa luta. O ponto aqui é a distribuição. Aspas, página 124. A maneira sequencial de apresentação, movendo-se da produção para a distribuição do mais-valor, a mais-valia, não deve nos levar a pensar que as relações de distribuição não têm importância para entender a produção. Uma vez que Marx declara que a produção pode ser considerada separadamente da distribuição nela incluída, temos de considerar a possibilidade muito real de que a renda e o juro desempenham papéis importantes como condições da produção. Então, novamente, a mais-valia, o mais-valor já está embutido na produção desde o começo e também vai acontecer no processo aí de distribuição. Finalmente, Harvey destaca o elo entre produção e distribuição. Na verdade, produção e consumo. Cada qual dos elos cria o outro na medida em que se realiza. A produção cria o consumo e o consumo cria a produção. Para ficar didático, são 3 os problemas estruturais da realização. Ou seja, vai ter crise nesse meandro aí da produção para o consumo, do consumo para a produção. Na página 45, aspas. Se os capitalistas não conseguirem encontrar no mercado as quantidades e qualidades certas de matérias-primas, meios de produção ou força de trabalho a um preço apropriado às suas exigências de produção individual, então seu dinheiro não é realizável como capital. Dentro dos confins do processo de produção, os capitalistas devem desfrutar dessa relação com a força de trabalho e devem possuir a tecnologia que permite que o valor das mercadorias adquiridas seja preservado e o mais-valor adicionado. Marx observa, um tanto ironicamente, que a realização do capital na produção depende da desvalorização do trabalhador. Como vendedores, os capitalistas se veem
na posse de mercadorias materiais que devem encontrar usuários dispostos a abrir mão de um valor de troca equivalente ao valor incorporado em cada mercadoria. Do ponto de vista dos capitalistas que procuram converter suas mercadorias em dinheiro, o problema não é simplesmente satisfazer os desejos e necessidades sociais, mas encontrar clientes com dinheiro suficiente para comprar as mercadorias que eles querem vender.